Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano, trader iniciante, e essa é uma estatística da estratégia do Thomas de Castro Sniper no dólar no mês de maio. Vamos ver se o mês saiu um mês bom, se deu problema, se deu prejuízo, como é que foi. Até porque tiveram 2 dias que não pagou, então vamos ver como é que fica essa situação. Vamos começar aqui então pelo dia 3 de maio. Esse dia já foi terrível. Ele deu uma entrada para venda, um candle que habilitou de 15 pontos, só que não chegou nem perto. Deu já em seguida a primeira reversão, também não chegou nem perto. Deu a segunda, mas em seguida deu a terceira e aí acabou dando a quarta reversão. E aí na quarta reversão ele foi ali e pagou os 14 pontos. Mas até chegar nele para ele pagar esses 14 pontos aí, 14 pontos com 26 contratos, ele já tinha dado um prejuízo de 17 pontos, um segundo prejuízo de 17 pontos com 4 contratos, um terceiro prejuízo de 17 pontos com 6 contratos e um último prejuízo com 14, que totalizou 61 pontos negativos. Esse 364 foi o 14 com 26 contratos e isso tudo aqui mais o 364 totalizou 61. Então começou o mês de maio devendo R$ 610. Vamos para o dia 4. O segundo candle ele teve 15 pontos e meio, habilitou uma venda e aqui no candle 6 ele já pagou 13 pontos e meio. Então já bateu 13 pontos e meio daquela dívida do primeiro dia. Vamos pro dia 5. O dia 5 ele deu uma entrada para compra que não andou quase nada e voltou pagando 20 pontos e meio com 4 contratos que deu 58 pontos e meio. E aí o terceiro dia do mês já tirou o pessoal da lama porque ficou um total de 11 pontos. Vamos para o dia 6. Dia 6 ele habilitou com um candle de 24 pontos e aqui pelo candle 4 ele já pagou 22 pontos. 2 dias sem reverter, um dia com uma reversão e o primeiro dia que foi 4 reversões. Total 33 pontos. Dia 7. O segundo candle teve 24 pontos. Não. Agora sim, dia 7, o segundo candle teve 16 pontos. E já no próximo candle ele pagou os 14 pontos. Total então 47 pontos. Dia 10. Segundo candle com 20 pontos. Deu uma entrada para venda. E aqui pelo nono candle pagou 18 pontos. Totalizando 65 pontos. Dia 11. O segundo candle foi muito grande, 27 pontos. O terceiro sim habilitou com 19. Deu uma entrada para compra que não andou. Andou, quer dizer, mas não chegou a pagar. Reverteu e pagou 18 pontos com 4 contratos. O resultado do dia de 51 pontos, o total pulou para 116. Vamos para o dia 12. Segundo candle teve 18 pontos e meio, habilitou uma entrada que foi de compra e pagou 16 pontos e meio, total 132 pontos e meio. Dia 13. O segundo candle teve 18 pontos, deu uma entrada para compra e nele no mesmo candle já reverteu pagando 17 com
uma reversão, 4 contratos, total do dia 48 pontos, subindo lá o total para 180 pontos e meio. Dia 14. O dia 14 foi o primeiro dia que ele não pagou. Habilitou com candle grande de 23 pontos e meio. Chegou no máximo a 6 pontos e meio na entrada. Acabou revertendo. E aqui, por volta da 1h15 da tarde, ele chegou no ponto mínimo dele, 20 pontos, o que teria dado um lucro de 54 pontos e meio, excelente. Então, se alguém saiu nesse meio tempo aqui, saiu com lucro bom. Se resolveu esperar mais 3 pontos aqui, no caso mais 1 ponto, ele tinha que chegar a 22 pontos e meio. Se alguém esperou mais 2 pontos e meio, ele acabou voltando, deixou na área de prejuízo de novo. E no encerramento do dia, se alguém foi até o encerramento do dia, chegou com prejuízo de 1.750. Então aqui, como não pagou, depende muito de cada um, se quis sair antes, que saiu por aqui. Então eu não coloquei isso aqui no total. Não sei que valor que ia pegar, cada um escolheu o que fez. Vamos pro dia 17. O segundo candle teve 19 pontos. Habilitou uma venda que não andou nada. Reverteu. Não deu certo também. E reverteu a segunda vez, pagando 18 pontos. O resultado do dia foi 3 pontos só. Vale a pena lembrar que, de acordo com que a gente coloca uma ordem aqui, por exemplo, pode ser que ele pule a ordem, em vez de pegar no 17,5, acaba pegando no 18, 19. Então isso aqui é só para ilustrar, porque provavelmente nesse dia fechou no prejuízo. Porque ele movimenta um pontinho ou dois aqui, depois quando reverte movimenta mais um ou dois. Se o mercado anda com uma velocidade, ele pula, dependendo do stop F7 que colocar. Mas eu já vi também colocar stop F7 muito baixo e ele passar direto e não pegar a ordem. Então vai do operacional de cada um. Vamos que eu já demorei muito no dia 17, vamos pro 18. O segundo candle foi muito grande, aí o terceiro foi 15 pontos e meio. Deu uma entrada de compra que não andou, reverteu para venda, também não andou. Foi de novo para compra e não andou de novo. E acabou pagando 14 pontos e meio aqui embaixo com duas reversões. Resultado do dia 10 pontos e meio, o total passando para 194. Dia 19. Segundo candle com 8 pontos e meio. Deu uma entrada de compra e já pagou em seguida 6 pontos e meio. Total subindo para 200 e meio. Dia 20. Segundo candle com 9 pontos e meio. Deu uma entrada de compra e pagou 7 pontos e meio sem reverter, subindo para 208 pontos. Dia 21. Segundo candle com 16 pontos e meio, deu uma entrada para venda e pagou 14 pontos e meio sem susto. Total 222,5. Dia 24. Segundo candle com 11 pontos, pagou já no terceiro 9 pontos, total
231,5. Dia 25, segundo candle com 11 pontos e meio, habilitou uma entrada para compra e pagou 9 pontos e meio, sem muito sofrimento, 239 pontos até agora. Dia 26, aqui é o segundo dia que não pagou. Ele habilitou um candle de 21 pontos, dando entrada para venda. Aqui ele reverteu. No ponto máximo ele chegou a 37 pontos. Já está excelente, porque se pagasse direto ia pagar R$ 190, aqui já ia dar 370. Quem insistiu para ganhar mais uns pontinhos aqui, mais 5 pontinhos, acabou revertendo a segunda vez. E aí essa segunda vez não chegou a tirar do prejuízo. O máximo que ele chegou até aqui, ele deixou com menos 13 pontos. Ele só ia tirar do prejuízo, deixar pouco prejuízo, chegando realmente no objetivo. Então, quem não saiu por aqui se ferrou, porque aí daqui para adiante só foi prejuízo mesmo, ele não conseguiu recuperar. E aqui voltou para a área de prejuízo. E quem insistiu até o finalzinho do dia fechou com menos 253 pontos, ou seja, 2.530. Então também não marquei porque depende. Eu mesmo já sairia por aqui. A hora que ele batesse uns 200 e pouco, 300, eu já estava largando. Não dá para insistir em todas as operações. Normalmente quando eu pego já o valor do que pagaria direto, eu já saio e fico aguardando, ver se ele dá uma outra oportunidade. Se ele revertesse, talvez eu entrasse aqui de novo. Vamos, que eu já demorei muito no dia 26, 27 agora. O candle 2, 16 pontos e meio, deu uma entrada para venda. E aqui pelo candle 10, ele pagou 14 pontos e meio. Total até agora 255,5. Dia 28, o segundo candle teve 7 pontos. Em seguidinha ele já pagou aqui uma venda 5 pontos, total 260. E dia 31, segundo candle teve 10 pontos e meio. E ele pagou 8 pontos e meio aqui pelo candle 5. Total do mês então 269, vulgarmente chamado de 2.690. Isso dependendo do que cada um fez naqueles dias que não pagou. 2 dias que não chegaram no objetivo. Então é isso aí. Estratégia Sniper do Thomas de Castro no mini dólar, mês de maio. Valeu então.